Oh, glória a Deus. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão aqui no templo, aqueles que de casa estão assistindo, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração e na tua vida. Quero convidar os irmãos para nós lermos um texto que está no livro de Mateus, capítulo 25 e versículo 31. Livro de Mateus, capítulo 25 e versículo 31. Lembrando que amanhã de manhã, aqui na igreja, das 8 às 10, tem o estudo bíblico. Graças ao bom Deus. É importante nós conhecermos a palavra de Deus para não sermos iludidos, enganados pelas mentiras que o inimigo lança, pois é importante que a palavra de Deus seja guia para cada um de nós. Livro de Mateus, capítulo 25 e versículo 31. Vou ler aqui os primeiros 3 versículos, depois pouco a pouco a gente vai junto avançando, que assim nos diz. Olha só. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, nas tuas mãos nos colocamos para que a tua graça e o teu Espírito venha iluminar, renovar e aperfeiçoar o nosso coração e a nossa vida. Graças te damos pela oportunidade, graças te damos por este momento que temos em podermos nos aproximar de ti em espírito e em verdade. Que a tua alegria, que a tua paz, que a tua bênção cresça no nosso coração, cresça na nossa vida, a fim de que possamos amar, zelar e guardar por tudo aquilo que vem de ti. Graças te damos por tudo, nas tuas mãos estamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Graças ao bom Deus. Glória a Deus. Estamos estudando, então, mais um episódio da série Milagres de Cristo. Nesta 6ª temporada, estamos estudando todos os ensinamentos, alertas, avisos que Cristo deixou na sua última semana, nos seus últimos momentos que ele esteve caminhando sobre a terra. E neste ensinamento, ele vem aqui trabalhar uma questão sobre o juízo final. De que forma Deus faz separação? Porque por vezes é difícil as pessoas conseguirem entender que mesmo Deus amando o mundo inteiro, mesmo Cristo tendo morrido na cruz por todos sem exceção, existe separação entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. É importante nós entendermos que isso não é uma novidade do Novo Testamento. Aqueles que estudam o estudo bíblico comigo, e nós já muitas vezes vimos que Deus, lá na antiguidade, existia o povo de Israel, que era o povo separado por Deus, e ali eles tinham as leis que nós estudamos ali no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, várias regras, promessas de bênção e assim por diante, e que isso eram regras, eram ensinamentos para o povo de Israel, que outras pessoas de outros povos, se quisessem ter direito a isso, teriam que então servir ao mesmo Deus e cumprir com a mesma lei. É importante nós termos em mente, até para você que quem sabe não conhece, e já deve ter cometido o engano
de fazer afirmações do tipo: eu estava passando por um momento difícil, uma dificuldade, e os crentes não quiseram me ajudar e ainda falam que são de Deus. Quem já não deve ter passado por isso ou enfrentado algo semelhante a isso? Nós vemos que a Bíblia, da mesma forma que ela cita lá o texto de amai ao próximo como a ti mesmo, lá em Êxodo 20, Cristo ele vem e reafirma que este é o segundo maior mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, depois de amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, ele também afirma e trabalha, principalmente o apóstolo Paulo esclareceu mais isso, que o jugo não deve ser desigual. E ele trabalha esta questão trazendo à mente o porquê que Deus não disse: amai o mundo inteiro como a ti mesmo, mas disse: amai ao próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo explica um pouco mais, coloca lá para nós, 2 Coríntios 6,14, que fala ali dessa questão do julgo desigual, que a gente deve colocar em uma balança esta questão para não estarmos, por vezes, nos sobrecarregando, não estarmos, por vezes, fazendo algo baseado em emoção e não em razão. Olha ali, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Ele já vai direto ao ponto, sem medir palavra. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então ele vem e diz: quer ser abençoado, venha ter direito a esta bênção. Quem sabe você vem à casa de Deus, quem sabe você de casa já ouviu falar muito de Deus, porém até esse momento você nunca tomou uma decisão firme: eu realmente quero servir a Deus, não ter apenas o direito de ser abençoado e pedir para que Ele venha me abençoar, mas também cumprir com os deveres que Ele impõe para cada um de nós: vir aos cultos, adorar a Ele, ser fiel a Ele, ser fiel no dízimo, nas ofertas, nos votos, se batizar nas águas, buscar o batismo com o Espírito Santo, participar da Santa Ceia, se propor a orar, a jejuar, a se consagrar, se propor a realmente querer se aproximar de Deus. O apóstolo Paulo aqui ele fala que não é certo, não é correto. Uma pessoa infiel, não quer nada com Deus, receber as mesmas coisas que uma que faz o melhor que pode para se aproximar de Deus. Se continuássemos estudando este tema do julgo desigual, é um belo tema para uma mensagem, nós iríamos ver também que ele aponta que se você não tomou uma decisão com Deus, se você não tem procurado se aproximar de Deus, não puramente de forma carnal, mas em espírito e em verdade, e você está sofrendo, está padecendo, está passando dificuldade, a Bíblia diz que isso é justo que aconteça na tua vida. Não tem nada de errado aí, e por vezes, se um cristão tentar intervir, ele poderá inclusive estar atrapalhando a obra de Deus, já que muitas pessoas, infelizmente, só se voltam para Deus através da dor e da dificuldade. Quando estão bem, vai lá para o boteco, encher a cara de cerveja, vai lá para o campo de futebol, não sou contra o futebol, mas tem que ter hora para tudo. Porém, quando estão mal, lembrei da igreja, como Deus é bom. A hora que Deus cura e abençoa, volta lá para o mundo de novo. Que isso é um julgo desigual, e a Bíblia se aprofunda bastante nesse tema, que não é, inclusive, o tema principal de hoje. Então é importante que quando
nós vamos nos propor a ajudar alguém, nós tenhamos em mente isso. Eu não quero atrapalhar a obra de Deus na vida de ninguém. Quando as pessoas vêm pedir ajuda, a primeira ajuda que a gente oferece, claro, lá em Canoas tem culto quinta e sábado, venha na igreja buscar a Deus. Né? E aqui terça e sábado, então venha na igreja buscar a Deus. Né? E ali muitas vezes a gente continua conversando, falando de Deus, até hoje, dos que eu assim falei, nenhum apareceu. Né? Porque, ou seja, eles não querem equilibrar esse jugo, eles não querem viver uma mesma fé. E a Bíblia me alerta dizendo, cuidado com o jugo desigual. Né? Então aqui o texto ele vem, eu só chamei a atenção de você para isso, para que você entenda esta continuidade que o texto ele vai trabalhar. Volta lá agora então em Mateus 25, 31. Consegue colocar aí na nova tradução linguagem de hoje, ou alguma que tu tenha aí disponível? É? Ali ele fala, ó, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos ele se assentará no seu glorioso trono. Ninguém tem mais amor do que Deus. Ninguém fez mais pelas pessoas na terra que Jesus. Com certeza não. Quando ele vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Como dizem em outros momentos, à direita de Deus. Pode passar? Todas as nações serão reunidas diante dele. Todo mundo vai estar diante dele. O que tem fartura, o que tem necessidade, o que tem muita saúde, o que está muito doente, o que foi muito fiel a ele, o que nunca acreditou nele. Todo mundo estará na frente dele, né? Será, eu creio, o único momento na história em que não existirá mais ateu. Nesse momento, não existirá mais nenhum ateu, porque vão estar vendo com seus próprios olhos. Aí que entra a diferença do que a Bíblia fala. Observa que o texto agora ele está dizendo, quando Jesus, que amou muito a todos, estiver com todo mundo na sua frente, qual é a primeira coisa que ele vai curar? Ele vai fazer, vai curar o que está doente, vai suprir a necessidade do necessitado, vai consolar o que está aflito, que está em depressão, chorando, padecendo? É isso que vai fazer? Não. O que ele vai fazer? Separar umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Aqui que entra aquilo que eu dei a introdução para que vocês pudessem entender um pouco melhor. Neste momento, não é mais momento de mudança, de arrependimento, de transformação, de cura, de milagres, de prodígios. Né? Não é mais momento de consolar, é momento de separar o joio do trigo. É momento de separar o que se propôs a servir e amar a Deus em primeiro lugar e aquele que colocou Deus nos espaços que sobrou na sua vida. Será um momento onde ele não estará preocupado com a dificuldade, com o problema, se sofreu injustiça, se não sofreu, se teve um bom coração ou se não teve, segundo aquilo que as pessoas dizem. Biblicamente a gente já viu que ninguém tem bom coração a não ser Deus. E ele vem aqui, primeira preocupação, separe as ovelhas dos bodes. Pode continuar, por favor? E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, observe, vai haver uma separação entre aqueles que se propuseram servir a Deus, amar a Deus, que se propuseram igualar o seu jugo com o jugo
de Cristo. Inclusive tem um texto que fala sobre isso, muito conhecido, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vemos que também aqui nos evangelhos, se não me engano é ali em Mateus 28, que está esse texto ali no finalzinho, e Paulo ele trabalha sobre isso, essa questão do jugo, aonde Cristo vem e diz, tu quer morar no céu um dia? Larga o teu jugo e pega o dele. Se você não igualar, nivelar este jugo, você não poderá entrar no céu um dia, porque você será colocado à esquerda e não à direita. Ele observa e dizendo, se você tem todo o direito de escolher a vida que você quiser, pois se esta vida produzir um jugo diferente daquele de Cristo, você não tem parte com ele. Nós, ao longo da nossa vida, a gente vem para a igreja, não é em busca de cura, é em busca de sermos semelhantes, imitadores de Cristo. Sede meus imitadores. Para que nos tornando semelhantes a Cristo, tendo um jugo semelhante ao dele, um modo de vida semelhante, tenhamos então direito a todas as bênçãos, graças e milagres que ele pode operar e pode manifestar. Por vezes ele vai querer abençoar agora, por vezes ele vai querer curar daqui a um tempo, né? O apóstolo Paulo mesmo conta que ele, mesmo com todo o esforço que ele tinha no evangelho, se tornou um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, cerca de 13 livros, se não me engano, foram escritos por ele, né? E mesmo assim, ao ele pedir uma cura para Deus, por 3 vezes ele orou pedindo para ser curado. E Deus lhe respondeu, não, a minha graça te basta. Em outras palavras, a amizade que tu tem comigo já é suficiente. Então nós vemos que, mesmo assim, ele não desanimou na fé, ele não parou no caminho, ele não largou tudo por causa disso, não. Deus não é obrigado a dizer sim para tudo que eu quero, porque é eu que tenho que assumir o jugo dele, e não ele assumir o meu. Eu que tenho que ser semelhante a ele, não ele semelhante a mim. Então nós vemos que neste relacionamento, o que passa a ser mais importante não é a bênção, a cura, o milagre, a alegria, a felicidade ou a tristeza que você esteja enfrentando, mas o prazer que você tem em vir à igreja. O prazer que você tem em ler a Bíblia, o prazer que você tem em cantar um louvor, estando dando tudo certo ou enfrentando grandes perdas e problemas, o teu prazer, a tua alegria é justamente o mesmo. Porque o que produz alegria em você não é as bênçãos que você recebe, mas a oportunidade de sentir Deus contigo. O apóstolo Paulo tinha consciência, Deus não quer me curar, mas responde a todas as minhas orações, nem que seja para dizer não. É isso que importava para ele. Ouvir a voz de Deus, se relacionar com Deus era mais importante do que propriamente a cura em si. E aí que entra a questão que ele muito fala de graça. O que é graça? A salvação não é pela graça, né? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da minha alma. Veja que o texto aponta a possibilidade, imagina, o mundo inteiro foi salvo pela tua pregação, e tu foi com exclusividade para o inferno, foi sozinho para lá. Adianta alguma coisa? Não. Ah, mas e pode isso? Claro que pode. A salvação não é pelas obras que fizemos para que não venhamos nos gloriar nelas, mas a salvação é pela graça em Cristo Jesus. É o relacionamento que construímos com Deus. Observemos então
que Deus, aqui através de Cristo, fará então separação entre as ovelhas, e aqui ele afirma, e os bodes. Pode continuar? Então ele dirá, e aqui ele vai apontar algumas características. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pode passar? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. É isso que é proximidade que o texto está falando. O apóstolo Paulo, quando fala disso, ele pode lembrar, por exemplo, da sua carta a Filemon. Se você nunca leu, você não sabe o tesouro que tu está perdendo. Um livro incrível, um capítulo só, magnífico, aonde Paulo envia até Filemon, um homem que se converteu na prisão através da mensagem do apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo envia este homem até um antigo senhor dele, a quem este homem ele tinha prejudicado. O texto não me lembro se entra em detalhes, se foi roubo ou algo do tipo, não me lembro do texto descrever isso, mas o apóstolo Paulo diz, e ele fala que este que em outros momentos foi inútil para mim e para ti, agora muito útil para mim, e creio que também o será para ti. Eu poderia ficar com ele aqui comigo, pois pela autoridade que tenho sobre você, através da fé, eu poderia o fazer. Porém, achei justo e correto enviá-lo até você, para que seja restabelecido este relacionamento também com vocês. E escrevo de meu próprio punho em letras grandes para que não fique dúvida alguma. Se ele te deve alguma coisa, eu te pagarei quando for. Vemos que isso é relacionamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo está amando este servo. O apóstolo Paulo está amando a Filemon. 3 pessoas que dividem a mesma fé, que servem ao mesmo Deus, porém que enfrentam problemas e dificuldades diferentes ao longo da sua vida. Um é um senhor, uma pessoa possivelmente de posses. O outro, um pobre coitado que estava preso pelos erros que cometeu. Porém, eles 3 agora servem ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, e têm um mesmo pastor como líder. E ali nós vemos a aplicação deste conceito de amar ao próximo. Não se está julgando, apontando, criticando Filemon, não está se preocupando em apontar os erros e falhas que ele cometeu há 500 anos atrás, está se preocupando em proporcionar a ele o direito de ter uma nova vida com Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, ao invés de apontar cada um dos erros e defeitos deste homem, ele prefere dizer: em outro tempo ele foi inútil para mim e para ti, porém hoje muito útil para mim e certamente também o será para ti. Então nós vemos que este cuidado, necessitei de roupas e vocês me vestiram.
O apóstolo Paulo ele enfrentou muitas dificuldades no começo da sua caminhada, aonde muitas vezes ele mesmo disse, teve falta de alimento, teve falta de roupa, enfrentou dificuldades, enfrentou lutas, batalhas, né? No meio cristão mesmo enfrentou dificuldades. Quando você começa estudando as cartas do apóstolo Paulo, você passa Romanos e depois você chega ali em Coríntios, um povo complicado, um povo difícil, insistente no erro, teimoso, né? Ao ponto de, depois de tudo que o apóstolo Paulo ensinou para eles, e os principais ensinamentos do cristianismo vieram em mensagens do apóstolo Paulo a este povo de Coríntios. Não é em vão que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? Quando você se preocupa em realizar a Santa Ceia, aonde que esse texto está? Em Coríntios. Outras tantas formas e cuidados que se deve ter na administração da igreja, os dons espirituais, a citação de cada um deles, onde é que você encontra? Em Coríntios. Um povo extremamente teimoso, a um ponto de, certa vez, o apóstolo Paulo estava pregando em outras cidades, e ele disse em uma das suas cartas, eu pensei em passar por aí, em Coríntios, para vos pedir uma ajuda para esta viagem, porém, eu achei melhor nem passar. Pela forma que este povo insistentemente manifestava o erro. Porém, o lindo que eu admiro no apóstolo Paulo é que ele não era um homem facilmente influenciado. As pessoas poderiam não querer nada com Deus, mas ele, Paulo, queria. E mesmo em um povo tão insistente no erro, tão difícil, e isso é descrito da facilidade que ele teve, Paulo, de pregar, por exemplo, aos Efésios, lá em Gálatas e em outros lugares, o evangelho foi muito mais fácil, né? Nas suas cartas a Timóteo, a Tito, ele muito descreve isso, porém o apóstolo Paulo consegue, em um momento da sua vida, onde as pessoas insistiam em fazer o errado, ele conseguiu trazer os mais belos ensinamentos e manifestar grande obra para Deus. Obra esta que não deu tanto resultado ali naquele momento, mas foi enorme em outras épocas. Ao ponto de que ao final da sua trajetória, ele já dizendo em algumas cartas finais, eu sei que a minha hora está chegando. Certamente eu não vos verei mais. Porém, uma coisa tenho por certo: acabei a carreira, guardei a fé. E ali ele dizendo: de nada tenho falta e abundância de tudo eu tenho. Pois tudo aquilo que vocês têm enviado para me ajudar tem chegado a mim. E muito oro e agradeço a Deus por cada um de vocês. Nós vemos então mais uma vez nessas cartas, vendo a aplicação clara deste amor ao próximo. Pessoas querendo participar de uma mesma fé, acreditando no mesmo Senhor Jesus, com pensamentos diferentes, sim, com ideias diferentes, visões diferentes, muitas vezes mais pendendo para cabrito do que para ovelha, sim. Porém, estavam errando ou acertando, tentando viver um mesmo julgo, chegar no mesmo lugar. E com isso nós vemos que este amor, este cuidado que o povo tinha com o apóstolo Paulo, ao final da sua caminhada, nós vemos que este povo muito ajudava o apóstolo Paulo, enviando roupas, enviando tudo aquilo que ele precisava. Então, é importante a gente ter em mente, o apóstolo Paulo enfrentou muita dificuldade, muita miséria, fome, frio, tanto que ele descreve ali em Romanos 8, né? Nada disso me desanimou e me impediu de continuar,
porém ao final da sua caminhada ele mesmo descreve que tinha fartura, abundância, né? E aqui Cristo vem e ele aponta, lembrando tudo isso que foi feito, né? Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. O apóstolo Paulo cita esse tipo de situação que ele mesmo viveu, dele estar doente, dele estar enfermo, né? Porque nós, mesmo amando muito a Deus, e tomara que todos nós consigamos amar a Deus não apenas em palavras ditas, mas realmente venha do nosso coração tais emoções, sentimentos. Ele enfrentou a dor, ele enfrentava a doença, ele enfrentava a dificuldade. Nenhum de nós vai se tornar um Deus na terra que tudo pode, que tudo faz, que tudo consegue, não, isso aí é ilusão. Deus existe só um. Tanto é que honra, Deus não divide honra com ninguém. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Tanto que a gente aprende com o apóstolo Paulo, né? A gente não deve se exaltar, se autoelogiar, se autoengrandecer. Eu sou, eu isso, eu aquilo. Não. O apóstolo Paulo mesmo dá um exemplo lindo disso. O único milagre que o apóstolo Paulo cita é justamente um que não aconteceu. Porque todos que aconteceram através dele, ele não cita em suas cartas. Você vai descobrir através de Lucas, que escreveu o livro de Atos. Então nós vemos aqui que Cristo enxerga isso que as pessoas fizeram pelo apóstolo Paulo, né, de cuidar, de ajudar, de auxiliar. Quem sabe o trabalho que muitos de vocês aqui fazem, que fizeram, por exemplo, ali na festa, né, da semana passada, que se propuseram ir até lá, ajudar, colaborar, trabalhar, fazer o melhor pela causa de Deus, né, para tornar possível todo mundo que foi ali almoçar ser muito bem recebido, como de fato fomos. E aqui Cristo dizendo, ele vai lembrar de tudo isso. Não entra nessa. Ah, mas ninguém dá valor àquilo que eu faço. Sim, mas é para ninguém dar valor mesmo. Quem tem que dar valor é Deus lá no céu um dia. Não busca honra aqui na terra, senão você vai facilmente ser enganado por Satanás. Satanás que quer te encher de honra. Ele não prometeu isso a Cristo? Né? Lembra de quando Cristo, a gente já, se não me engano, se não estudamos ainda, vamos estudar. Eu acho que entra na próxima etapa desta série. Quando Cristo ficou os 40 dias e 40 noites no deserto, orando e jejuando, né? Isso chama atenção, porque às vezes a gente vê muito crente enchendo a boca para dizer eu piso na cabeça do diabo, não sei, isso, aquilo, aquele outro. E aí quando eu vou para o exemplo de Jesus, um homem perfeito, que nunca pecou, para enfrentar Satanás, jejuou por 40 dias e 40 noites. E aí um crente que jejua uma vez a cada 30 anos, diz, eu estou pisando na cabeça do diabo, eu sou, eu faço, eu aconteço. Cuidado com isso, daqui a pouco tu está mais na mão dele do que de fato lutando contra ele, né? O apóstolo Paulo mesmo tinha muito cuidado com isso. Quando ele fala da sua enfermidade, ele mesmo diz, eu sei que Deus permitiu que Satanás me esbofeteasse. Né? Então veja que ele não diz que ele é o cara que faz, que acontece, que pisa no diabo, que humilha. Não, ele nunca tem esse tipo de atitude. Porque não é assim que as coisas funcionam. Honra somente a Deus, ninguém mais. Né? E então aqui nós vemos que Cristo, nesse momento, reconhecendo a qualidade, o esforço, o trabalho de cada um que fez isso por Cristo, né? E não buscou honra. Olha o próximo versículo. Né? Aí, estes aí, ao invés de falar, não, porque eu sou especial, eu sou o cara, eu fiz, eu realizei. Não. O que eles falam? Mas, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Olha a humildade deles. Nenhum se autogloria, se autoexalta porque fez, aconteceu e assim por diante.
eles ainda perguntam quando que tinham feito aquilo. Olha a diferença, né? Pode passar, por favor? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Pode passar? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Veja a situação, Cristo está elogiando eles e eles não estão conseguindo enxergar esses elogios neles mesmo e com simplicidade perguntam, tá, mas quando que a gente fez isso que a gente não lembra? Hã? E aí Cristo responde, pode passar? O rei responderá, em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum destes meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Veja que lindo isso. Vemos que aqui se completa também aquele texto que diz: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que aqui for humilhado será exaltado. Não busca reconhecimento na terra, né? Não se julga salvo. Né? O apóstolo Paulo mesmo disse: nós não vivemos como já estivéssemos alcançado a salvação, mas continuamos caminhando em direção a ela, né? Cuidando muito com esses detalhes que aqui Cristo demonstra que vai acontecer lá no juízo final. Né? Pode passar? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermos ou preso, e não te servimos? Em outro momento deste mesmo texto, falando dessa situação, Cristo ele aponta o seguinte: e naquele dia me dirão, mas Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos os enfermos em teu nome, e eu vos direi, não vos conheço. Veja que aquele que aqui se acostuma a buscar exaltação, vai tentar se autoexaltar diante de Deus e será humilhado. E aqueles que não buscam tal exaltação, serão engrandecidos por Deus, exaltados por Deus. Então, cuidado com isso, né? Em verdade, lhes digo que tudo que vocês não fizeram a algum destes pequenos, também não fizeram a mim. Perderam tempo julgando o seu irmão, né? Condenando, apontando os defeitos do seu irmão. Ah, está na beira da morte, tem mais que morrer mesmo, não presta, né? É linguarudo, é fofoqueiro, né? Não, se está aí na igreja do teu lado, buscando a Deus, seja certo ou errado, aquilo que você puder fazer, faça. Né? Ame o teu próximo sempre com limite, como a ti mesmo. Não se prejudique por causa das pessoas. Né? O texto mesmo impõe limites a isso. Deus dá para cada um de nós conforme Ele quer que a gente faça. Se Ele não te deu condições de fazer mais, é porque Ele não quer que você faça mais, né? Faça de acordo conforme Ele te der. Deus nunca dá uma cruz maior do que tu possa carregar, né? Pode passar, por favor? Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, que assim a gente guarde a palavra de Deus neste belíssimo ensinamento. Este é um dos últimos ensinamentos de Cristo no tempo que ele esteve aqui na terra, né? Se você continuar lendo os capítulos, você vai ver que em seguida Judas já vai tramar a entrega dele e daqui a pouquinho a sua crucificação. Esses textos foram
pronunciados por ele ali na última semana, aproximadamente, antes de ser crucificado, deixando como alerta para mim e para você. Não busque reconhecimento de ninguém na terra. Deixe que Deus faça isso. Né? O importante é que tudo que você fizer, você faça por amor a Deus. E não faça apenas quando você está bem, alegre, feliz, tudo está dando certo na tua vida. Se em algum momento tudo começar a dar errado, tudo começar a dar diferente do que você gostaria, continue fazendo o mesmo, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma fidelidade, para provar para Deus o amor que você tem por Deus é real, é verdadeiro. Tudo aquilo que se diz ouro, a Bíblia diz, precisa ser passado pelo fogo para comprovar que de fato é ouro. O apóstolo Paulo enfrentou todas as dificuldades e problemas, tinha um lindo relacionamento com Deus, ao ponto de falar diretamente com ele, e mesmo assim ouviu alguns não. E isso não lhe desanimou, muito pelo contrário, ele continuou pregando e fazendo o trabalho dele até o final, conforme Deus o determinou. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que a palavra de Deus, que é tão linda, que é tão incrível, possa te guiar, te moldar, te conduzir, que nós possamos saber agir em um mundo tão mau e perverso, pois através do conhecimento, da sabedoria, a gente consegue agir, não da forma que o mundo acha que a gente deve agir. Não, não interessa com o que o mundo pensa. Interessa o que Deus quer que eu e você venhamos fazer. O resto é resto. Entregue na mão de Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra o Bispo José.